Abra por gentileza aí a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo de número 15. Os irmãos estão cientes de que nós estamos meditando no livro de Provérbios, né? Nós estamos meditando no livro de Provérbios e às vezes a gente pega um capítulo, ou às vezes a gente está pegando um versículo, mas nós estamos então nos esforçando aqui para a gente, de uma maneira ainda simples, né, tirar toda a riqueza que a gente tem dentro desse livro. Já expliquei para os irmãos que têm acompanhado, que o livro de Provérbios ele é um livro falando da sabedoria, né? Salomão falando aqui para o seu filho, alguns outros escritores, chamando, né, as pessoas a buscar a sabedoria. Personifica a sabedoria como uma pessoa aqui dentro, que sai pela rua clamando, assim como a mulher estranha, que muitas das vezes pegava as suas vítimas. A sabedoria também, ela clama dentro de Provérbios para a pessoa. A sabedoria aqui dentro do livro de Provérbios é a habilidade, a capacidade da pessoa lidar com situações relacionadas a essa vida, né? Então, esse livro ele é maravilhoso para a gente saber, então, lidar com situações aí diárias, no cotidiano, naquilo que a gente vive. Então, nós vamos hoje, meus irmãos, meditar aqui em algumas palavras, alguns provérbios que eu vou falar a respeito do melhor. Eu fiz um estudo e peguei todas as palavras melhor que Salomão ele falou, tanto em Provérbios como em Eclesiastes. Como não dá, porque é muita coisa, eu vou ficar com 3 tópicos apenas, dividir a mensagem em 3 tópicos apenas, e falar desse melhor, né? Então, eu vou usar aqui essa expressão melhor e colocar um tema para a nossa doutrina dessa noite. O tema é: o sábio busca o melhor. Então, já que nós estamos falando de sabedoria, estamos falando do investimento aqui de Salomão, para que o seu esforço, para que o seu filho, para que aqueles que estavam lhe ouvindo, lendo, viessem ser sábio, então o tema nessa noite é que o sábio ele busca o melhor. Então nós vamos ler o versículo de número 16 primeiro, de Provérbios capítulo de número 15, e aí nós iremos ver aqui que Salomão ele chega a uma conclusão, e é bem interessante. Essa conclusão aqui é que algumas coisas aqui são melhores do que outras. E essa palavra melhor, que nós vamos ler no versículo de número 16, no hebraico, a transliteração aqui é Tobh, T-O-B-H. E segundo Strong, significa, essa palavra é um adjetivo que significa bom, agradável, frutífero ou moralmente correto. Então, olha que interessante, meus irmãos, né? Então, essa palavra aqui, melhor, no português transliterado, é o bom no sentido moral, em oposição ao mal. Então, preste atenção que há uma grande lição. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, isso daqui vai se opor a algo, e isso que eu estou falando é melhor. Só que a gente vai ver que muitas das vezes, principalmente, irmãos, na sociedade em que nós vivemos, no mundo que nós estamos, as pessoas muitas das vezes invertem os valores e não estão buscando o melhor. E é aí que a palavra de Deus ela vai nos iluminar e fazer com que nós nos tornemos sábios, como eu disse aqui, e nós então, direcionados pela palavra de Deus, venhamos buscar o que a Bíblia, ou o que Salomão, ou o que o escritor aqui está falando de buscar o melhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, primeiro, Provérbios, capítulo de número 15,
versículo de número 16, ele diz, melhor é o pouco com temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Então veja aqui, que ele vai nos instruir, que existe algo, como eu já disse aqui, que é melhor que outro. E se nós fôssemos observar e perguntasse para algumas pessoas a respeito de ter um grande tesouro, independente de tesouro ele for conquistado, independente de como você conseguir esse tesouro, essa riqueza, algumas pessoas não levariam em consideração, né? Pegaria ou para ele, independente de ficar rico, não importa como. Porém, o Salomão aqui, ele vai dizer a respeito de você ter um contentamento, no sentido de você ter um pouco, mas o pouco que você tem, ser com temor. Ou seja, tudo que você conquistar baseado no que a palavra de Deus ela nos ensina, e a gente então, diante disso, construir em cima do temor do Senhor. Deixa eu tentar ser mais claro. A primeira lição que nós vamos aprender aqui é construa, mas construa no temor. Por quê? Observe aqui na King James, a outra versão, o que ela diz, o mesmo versículo, diz assim, é melhor possuir poucos bens com temor do Senhor, do que ser rico e viver infeliz. Dizer, a interpretação desse versículo é mais ou menos assim, olha como vai contra a cultura que nós estamos vivendo, porque hoje as pessoas, para ter riqueza, as pessoas para ter bens, elas passam por cima do que for necessário, e diante disso, muitos delas abandonam o temor do Senhor, a palavra de Deus para ter. Então não importa, contanto que eu consiga o que eu quero, eu consiga ser rico, eu consiga ter dinheiro, eu consiga ter tesouro, eu consiga ter bens, não importa o que eu faça, contanto que eu consiga, eu irei fazer. Aí Salomão diz assim, que é melhor você ter um pouco, que você conquistou diante do temor, com temor, andando com prudência, dentro da palavra, sendo honesto, sendo direito, construir muita riqueza, como nós estamos vendo aqui no Brasil, só que em cima do fundamento, meus irmãos, da mentira, em cima do fundamento do engano, em cima do fundamento daquilo que é errado, baseado muitas das vezes na corrupção, naquilo que não glorifica. Então nós precisamos entender que ele está dizendo aqui que o melhor é você ter pouco com temor. Então muitas das vezes, irmão, e nós não estamos falando aqui que seja pecado você ser rico. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o problema é o amor à riqueza, né? Então ela não fala contra o rico apegado da sua riqueza. Ela fala do rico que é apegado à sua riqueza, o que essa riqueza acaba o dominando, né? Avarento, apegado a esse materialismo. Então o problema não está na riqueza, mas como nós lidamos com ela. Só que o que Salomão ele está falando aqui que é melhor você ter poucos bens, mas que ele seja conquistado com temor dentro da palavra de Deus, do que você conquistar, irmãos, um monte de bens, conquistar um monte de riqueza, mas de uma maneira, muitas das vezes, por caminhos que são aí. Então, nesta noite, nós precisamos entender que o pouco que Deus nos dá através do trabalho é muito melhor do que a corrupção que nós estamos vendo algumas pessoas aí dentro de apartamentos, 50 milhões guardados, que só tem trazido inquietação para o coração de um monte de pessoas assim.
Então nós precisamos aqui nesta noite entender que o temor do Senhor é aborrecer o mal, como disse Salomão, Provérbios capítulo 8, versículo de número 13. Então o temor é você andar em caminhos que são direito, caminhos que são corretos. Melhor é o pouco com temor do que um grande tesouro. Então é melhor nós, ao invés de fazermos qualquer coisa para a gente ter a riqueza, o melhor de tudo é você andar na presença de Deus e fazer as coisas corretas. Você não precisar estar burlando algumas leis, estar mentindo para obter lucro, estar desviando dinheiro, fazendo alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão tendo sucesso na sua vida, mas esse sucesso muitas das vezes estão vindo mediante fraude, mediante enganação, mediante o roubo, a mentira. Pessoas que estão desviando, como nós temos visto aí, da saúde, desviando de pessoas que estão necessitadas e estão edificando vida em cima desses fundamentos. Eu li uma frase interessante do pastor Alex Cardoso. Ele disse que a pior coisa é você ter sucesso naquilo que Deus desaprova. E tem muita gente que acha que muitas das vezes a prosperidade, entre aspas, como no livro de Amós, é sinal da aprovação de Deus. Nós estamos prosperando, independente dos princípios, independente dos meios que nós estamos usando para alcançar a riqueza. O importante é o que nós estamos conseguindo. Com Deus não funciona assim. Com Deus as coisas precisam. A gente precisa andar no temor do Senhor. Ou seja, olha o que diz aí em Provérbios capítulo 16, versículo de número 8. Provérbios capítulo 16, versículo de número 8. Diz assim, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Então, o melhor é você ter pouco, mas de uma maneira justa. E essa justiça que o texto fala aqui, é a qualidade que leva o cristão a agir corretamente, de acordo com os mandamentos de Deus. Então nós não estamos falando nesse sentido de justiça, como Cristo sendo a nossa justiça e nos justificando diante de Deus, mas nós estamos falando a justiça no sentido de nós andarmos diante da presença de Deus, guiados, orientados corretamente dentro da palavra de Deus. Então é melhor você, nós que estamos aqui, ter o pouco com justiça do que a abundância e colheita por injustiça. Então nós vivemos num país, irmão, em que as pessoas querem levar vantagem. A gente tem visto, estamos vendo aí, eu vi o álcool gel aí a R$ 89,90. Irmãos, você acredita nisso? Estava a R$ 13. Olha o país em que nós vivemos. Olha a diferença de alguns outros países que construíram em 6 dias hospitais para ajudar os necessitados, para o nosso, que a gente em tudo pensa em levar vantagem. E o pior é quando nós nos convertemos, entre aspas, e trazemos isso para dentro da igreja, queremos levar vantagem. Estamos dentro da casa de Deus, mas muitas das vezes, meus irmãos, trazemos ainda essas mazelas do velho homem, achando que vale a pena aí dar sempre um jeitinho, ganhar com injustiça, fazer um mexidinho aqui, um mexidinho ali, para levar vantagem. E aí a Bíblia está dizendo aqui
que a melhor coisa da nossa vida é nós construirmos no temor do Senhor, irmão. Por quê? Porque essa construção, ela vai ficar inabalável. Então tem muita casa caindo, tem muita vida, meus irmãos, naufragando. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão preocupadas em construir, sendo direcionadas por princípios da palavra de Deus. O que importa é o que nós vamos ganhar. O que eu vou levar? Qual é a vantagem que eu vou ter nisso? Qual é o ganho? Então o que importa para muita gente é isso. Então eles não estão preocupados com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com a palavra de Deus. Estamos preocupados com o que a gente vai ganhar. Se a gente ganhar, é o que importa. Vamos ter mais tesouro. Vamos alargar aí a nossa prosperidade. Independente de como. Só que aí, olha que interessante o que Abacuque ele vai dizer no capítulo de número 2, quando Deus mostra ali o final dos caldeus, o Abacuque ele entra numa crise, ele não entende como que Deus poderia usar uma nação que era pior aí do que o povo de Deus para trazer então o juízo de Deus, e a gente entende aí os mistérios de Deus, como Deus trabalha, as suas maneiras, as suas formas. Abacuque quase que entra em crise, e quando Deus manda ele subir lá na torre e mostra para ele qual seria o fim desses homens, no versículo de número 2, ele usa essa expressão assim, ai daquele que edifica em uma cidade com sangue. E aí ele diz assim, e aí estabelece mediante atitudes criminosas. Pessoas que edificam a sua vida, a sua casa, a sua história, mediante atitudes criminosas. Pessoas que praticam o crime, que praticam o que a palavra de Deus desaprova, para edificar a sua vida, para construir a sua história, como se tudo isso estivesse bem. E às vezes, meus irmãos, a gente tem a mesma sensação que Asaf, no Salmo 73, que ele olhou a prosperidade do ímpio, e ele começou a ver, o ímpio parece que tudo ia bem, enquanto ele lavava as mãos, purificava o seu coração para ministrar na casa de Deus, a vida do justo cada dia estava mais difícil. E aí ele diz assim, quando eu comecei a observar isso, os meus pés quase se desviaram. Aí, se eu não me engano, lá para o versículo de número 14 do Salmo 73, ele vai dizer, até que eu entrei no santuário, na presença de Deus. Aí Deus mostra o que está por detrás desta ilusão, de tudo aquilo que ele estava vendo. Se fosse nos nossos dias, ali os ímpios estariam andando nas suas lanchas, nos seus carrões, nos seus melhores hotéis, nos melhores clubes, ali tomando das bebidas mais caras, um luxo tremendo, mas tudo edificado mediante injustiça. E aí Deus mostra para ele que eles estavam em um lugar escorregadio, e qual seria o fim deles. E aí é aqui que o Salomão ele vai dizer, por isso, seja contente com o que Deus ele tem te dado. Se é a tua justiça, irmão, é um salário mínimo, mas esse salário mínimo é abençoado por Deus, é pequeno aos olhos de alguns, mas aí foi edificado no temor do Senhor. Nós precisamos entender essa verdade. Observe aí o que diz Provérbios capítulo 20, versículo de número 21, porque aqui ele vai falar de uma herança obtida de maneira desonesta. Então pessoas que obtiveram, pessoas que conquistaram a herança, mas de maneira desonesta, puxando o tapete, fazendo alguma tramóia para ter. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia de nós que estamos aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, no versículo 21, a conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um fim abençoado.
certinho, conseguimos dar o golpe, o dono da empresa, desviamos, mas a Bíblia está dizendo que no princípio pode até parecer bom, mas o final não será abençoado. Por isso, nesta noite, mas construa a sua vida no temor do Senhor, ainda que seja, aleluia, degrau por degrau, ainda que seja tijolo por tijolo, ainda muito sofrida, mas dentro do temor, na palavra de Deus e vivendo na vontade de Deus, meus irmãos. Você recebe essa palavra? Olha a segunda coisa que é melhor que a Bíblia vai falar, o que Salomão vai falar, 28 de Provérbios, versículo de número 6. Primeiro eu disse, construa no temor do Senhor, porque é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um tesouro onde há inquietação. Segundo, busque ter. Então você que está aqui, entenda que é melhor que eu disse no sentido aqui dessa palavra, é o sentido de oposição ao mal. Então às vezes algumas pessoas não se importam no primeiro tópico com a inquietação, independente de como eu tenha, independente de como chegue nas minhas mãos, independente de tudo, o importante é eu ter, o importante é eu ganhar. Agora, segundo, busque ter integridade na sua vida. Por quê? Olha o que Provérbios vai dizer. 28:6. Irmãos, acharam? Diz assim, ó: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então aqui fala da integridade. Olha ainda mais um 19:1. Provérbios capítulo 19, versículo 1. É bem interessante, por quê? Porque principalmente esses dois provérbios que eu estou lendo agora, ele aqui está relacionado não com ter, mas com ser. Diferente do conceito do mundo atual, e não só atual, mas acredito que o mundo longe da palavra de Deus, as pessoas se preocupam mais com o ter do que com o ser. Só que biblicamente, que Deus ele leva em consideração mais o ser do que o ter. Você lembra quando Davi, Samuel chega lá, tinha um que tinha altura. Ter altura não impressionou Deus. É o primeiro, primogênito. Ter a primogenitura não impressionou a Deus. Deus olha para Samuel e diz assim: você se impressiona com o que está diante dos teus olhos, mas eu conheço o seu coração, o ser. E nós vivemos hoje no mundo, o Brasil está em terceiro lugar da estética. Terceiro, onde as pessoas mais investem na estética, na aparência. Então nós vivemos hoje, esses dias eu achei até interessante uma charge que eu vi lá no Facebook, daqui a alguns anos, algumas avós, aí mostra lá a avó, a pele toda caída, mas a boquinha em pé, sem estudo empinado por causa do silicone, né? A pele toda flácida, era toda velhinha, mas algumas partes ali que foram acrescentadas ali. Então hoje as pessoas estão mais preocupadas com o ter uma aparência do que ser diante de Deus. E aí aqui nós vamos ver que é importante nós buscarmos ser íntegro, irmão. Deus vai falar a respeito da integridade. E o Salomão, olha lá, versículo de número 1: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Olha só, melhor é o pobre que vive com integridade. Você já imaginou isso aqui? Principalmente dentro da cultura que nós vivemos, onde nós temos uma teologia hoje, a tal
aquela teologia da prosperidade, de falar de pobre, irmãos, né? E não estamos aqui incentivando ninguém aqui ser um franciscano, alguma coisa nesse sentido, né? Não, fazer juramento de pobreza, não é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando que às vezes a falta desse cuidado com a integridade, que muitas das vezes ela não é notória aos nossos olhos imediatamente, a gente acaba deixando aí essa parte de lado. E quando nós falamos aqui de integridade, vai falar da nossa qualidade, de quem é reto em sua conduta. Olha que interessante isso. Ou seja, aquele que vai conservar virtudes morais. Deixa eu ler o que o dicionário diz de integridade. Segundo as Escrituras, integridade significa inteireza, completude, e ainda alguns definem como perfeição. Você já imaginou? Aquilo que Deus disse a Abraão, seja perfeito. Paulo disse, não que já haja alcançado, mas uma coisa fácil, que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, ser parecido com Jesus. Esse é o nosso padrão, Cristo, que é perfeito. Então deseja que também sejamos assim como Ele é. E essa integridade, ela não está simplesmente relacionada, como eu já disse aqui, muitas das vezes com esse ter, mas é com ser completo, ser íntegro aqui, não achar falta na nossa vida. Então você, nós que estamos aqui, precisamos entender que caráter nós temos. Não existe pessoa sem caráter. O seu caráter ele é bom ou é um caráter mau? Nós precisamos ter um caráter santo, santificado. E aí é interessante, porque nós vamos ver que Provérbios, capítulo de número 19, dentro desse mesmo assunto, o versículo de número 22, ele diz assim, ó: o que deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Observe que falar a verdade está relacionado com a vida de uma pessoa íntegra. Então, uma pessoa íntegra, irmãos, ela tem uma vida de verdade. Ela fala a verdade. Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que aquele que mentia, olha como hoje o nosso caráter cristão, ele precisa ser moldado. Falava mentira, mas hoje nós estamos sendo transformados pelo Espírito, né? Aquelas 3 fases da santificação que a Bíblia fala, fomos santificados, justificação, estamos sendo santificados, esse processo, e depois o terceiro que é a glorificação, né? Então hoje nós estamos por esse processo, e é aí que nós que estamos aqui precisamos nos preocupar com algumas coisas para ser uma pessoa íntegra, irmão. Uma pessoa íntegra, ela não se preocupa simplesmente com a sua aparência, ela cuida verdadeiramente do seu interior, irmão. E aí, olha o que Provérbios 19:22, Provérbios 12:17 vai dizer. Por quê? Porque aqui a verdade, ela é o meio mais eficaz de promover a justiça. Aí o Provérbios vai dizer assim, ó: o que diz verdade manifesta justiça. Então o homem íntegro, ele fala a verdade. E o que é interessante, eu vou falar 2 características aqui de um homem íntegro. Observe a primeira característica de um homem íntegro. Quando a pessoa ela é íntegra, ela vai se destacar dos demais por causa da sua conduta. Toda pessoa íntegra, preste bem atenção, ela há de se destacar, principalmente neste mundo que nós estamos vivendo, irmão, aonde nos falta, as pessoas estão, como eu já disse aqui, preocupadas muito apenas com a sua aparência, mas não tem cuidado aí do seu caráter, da sua integridade. E aí nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, Jó capítulo de número 1. Deus vai falar o que a respeito de Jó? Havia um homem na cidade de Ur, os caldeus, chamado Jó. Aí diz, era um homem
Pilatos não tinha, irmão, o que o acusar, não vejo nada, não tem nada na vida desse homem. Você lembra de outro homem, de Daniel, que também era um homem íntegro? A Bíblia diz que procuraram de tudo em Daniel. Vamos achar alguma coisa, procuraram, pesquisaram, levantaram, fizeram de tudo, mas ele era um homem íntegro. Você já imaginou? E nós estamos vendo aí, principalmente no jogo da política, que as pessoas pesquisam, que as pessoas vão mais fundo a vida da pessoa para saber quem é, o que já fez, o passado, alguma coisa assim para trazer à tona, para tentar de alguma maneira denegrir. Integridade, a pessoa não acha nada, quer ver? Daniel capítulo 3 diz assim: ora, Daniel se destacou tanto que o supervisor e os satrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocar à frente do governo de todo o império. Homens íntegros se destacam, irmão. Então seja íntegro aonde você caminhar. Cuide nesta noite, meus irmãos, não só da sua aparência. É muito bom você cuidar da sua aparência. Não estamos aqui falando contra isso, mas busque ser uma pessoa íntegra. Feche todas as brechas da sua vida. Seja íntegro em nome, porque o homem íntegro, ele há de se destacar. Segundo, o homem íntegro tem caráter santo, irmão. Olha o que diz aí no versículo de número 5, falando ainda de Daniel, capítulo 6, diz assim: então eles, os homens, disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Ou seja, não tinha nada. Você já imaginou, irmãos? Você parou para pensar que nós somos observados por Deus, nós somos observados pelo homem, somos observados pelos demônios, e tudo isso que eu estou falando tem base bíblica. Você lembra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os filhos de Cefo, o sacerdote, que foram expulsar demônio, usando como se fosse apenas uma palavra mágica o nome de Jesus? E o que o demônio falou para ele? Então nós precisamos entender, meus irmãos, o que no versículo de número 5 aqui está dizendo. Eles procuraram, mas a única maneira de achar alguma coisa contra Daniel seria contra a lei do Deus dele, ou seja, ele fazer alguma coisa relacionada à sua fé, a sua devoção a Deus, a sua obediência. Vamos fazer ele orar então em nome do rei, dobrar o joelho e clamar em nome do rei. Vamos levantar um decreto. Só que Daniel não, irmão. Olha que caráter que esse camarada tinha. Olha uma frase de John Alden, que ele diz: nossa reputação é o que os outros pensam que somos, nosso caráter é o que realmente somos. Deveríamos nos preocupar mais com o nosso caráter do que com a nossa reputação. Aí a gente está preocupado muitas das vezes com a nossa reputação e não cuidamos do nosso caráter. Porque reputação é aquilo que a gente é na frente das pessoas, caráter é o que a gente é sozinho, quando ninguém está vendo. Para você pensar aqui nesta noite, você que está aqui, o que você é quando você está sozinho no seu quarto e ninguém está vendo? Você não está sob os olhos da tua esposa, do teu marido, do teu pai, do teu pastor, quando ninguém está vendo. Isso é caráter, irmão. E aí, o salmista, ele faz uma pergunta para o Senhor, e ele diz, no Salmo de número 15, eu vou ler na NVI, ele diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu santo átrio? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele diz: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita e que merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não presta o seu dinheiro visando lucro, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Irmãos, nós precisamos nesta noite buscar ser
íntegro. Amém? Que Deus nos ajude nesta noite. Algumas coisas são melhores, só que as pessoas estão valorizando outra. Mas que Deus, nesta noite, nos ajude a valorizar aquilo que a Bíblia está dizendo que é melhor. Que os nossos valores não sejam mudados como os valores da sociedade, que valoriza muito a aparência, mas não cuida do seu caráter. Que nós possamos ser pessoas que, sendo observadas, alguém olha e diz: vejo que esse verdadeiramente é um santo homem de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós, né? Eu disse para os irmãos, eu até escrevi esses dias no status aí do meu WhatsApp, que há uma regra na homilética, e essa regra é a importância de não haver um desligamento, né, entre o que você fala, o pregador, e aquilo que você vive. Por quê? É impossível que as pessoas ouçam a sua voz mais alto do que a sua vida. Então nós precisamos entender que a nossa vida fala mais do que o nosso discurso. Palavras convencem, exemplo arrasta. Então nós precisamos entender que essas coisas são trabalhadas na nossa vida. Nós não já achamos, mas Deus está trabalhando, onde a palavra de Deus vai trabalhando na nossa vida, como um culto desse aqui nesta noite, um culto de doutrina, onde nós paramos um pouquinho diante da palavra de Deus e nós vamos, meus irmãos, colocando na nossa vida aquilo que é necessário. Que Deus nesta noite nos ajude a olhar para a palavra de Deus e nos enxergar como espelho. Lembra, né, lá no Antigo Testamento, que tinha a bacia onde o sacerdote lavava as mãos? Ali representa a palavra de Deus, que ele se via quando ele ia lavar as mãos na bacia. E esse é o propósito da palavra, como disse Tiago. Ela é um espelho para nós. Então nós nos cuidamos quando vai sair de casa, é mais desajeitadinho que você seja, irmão, né? Você tenta dar um talento, tenta dar uma ajeitadinha lá, e a palavra de Deus, assim também é na nossa vida. Peraí, o que nós precisamos ajustar aqui? Então nós precisamos, meus irmãos, valorizar a integridade, a retidão. Eu li um livro, José Antônio Cruz, e no seu livro ele faz uma pergunta bem interessante assim. Ele fala: se eu perguntar, ou se eu falar de Noé, o que você lembra de Noé? O que, quando você relaciona Noé com o quê? Quando fala assim, Noé, com a arca, a maioria de nós, né? Eu estava falando para minha filha, eu fiz uma vez um curso de memorização, e o curso de memorização eles ensinam você a fazer relação com alguma coisa. E às vezes Noé parece que é, né? Quando você fala de Noé, você lembra de quê? Da arca. Só que ele diz assim: se fosse feita uma estátua de Noé, não estaria escrito o homem que construiu a arca. Sabe o que estaria escrito lá? O homem que andou com Deus. Noé, o homem que andou com Deus. Ele era um homem reto, ele era um homem justo, e ele era um homem íntegro. E nos teus dias ele fez a diferença, irmão, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade que todo mundo está casando, dando-se em casamento, ninguém quer saber, a linhagem de Sete se perdeu, mas seu. Então nesta noite nós precisamos entender, meus irmãos, que esse mundo pode sim desvirtuar a nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Sim, cuidar, olhar para a palavra de Deus e aplicar esses princípios da palavra de Deus. Hoje as pessoas valorizam mais o dom do que o fruto, o carisma do que o caráter, o ter do que o ser. Entre uma pessoa que você fala assim: olha, esse é um camarada honesto, esse é um cara justo,
Esse é um homem íntegro, só que ele anda de chinelinho havaiano, ele anda de a pé e não tem carro. E aquele dali, irmão, é um estadista. Aquele dali é um camarada, é poliglota. Aquele dali é um homem de sucesso. Só que ele engana, ele trai, ele é mentiroso. Entre qual dos dois você acha que as pessoas olhariam e valorizariam mais a vida? Olhando para o que está com uma roupinha simples? Eu não estou querendo dizer que justiça é sinal, ou aqui os chinelinhos simples, a roupinha simples. É isso que eu estou dizendo, estou dando um exemplo para você ver a sociedade como é que é, né? Ou seja, a pessoa, qual que a pessoa valorizaria? Esse que está todo bem arrumado, esse que está todo bem fardado, com seus títulos, com seus anéis, diplomas, ou aquele homem que muitas das vezes ele é um homem simples, ele é um homem reto, ele é honesto, mas infelizmente ele não tem? Qual que você acha que seria mais valorizado? Eu já passei por situação de chegar na igreja e até estava uma vez com meu cunhado, hoje ele já descansa do Senhor, e eu cheguei na igreja para pregar, e eu queria pregar, só que meu cunhado era alto, grandão, tal, quando eu cheguei, entre eu e ele, que era o pastor que ia pregar, chamaram quem? Olharam para quem? É esse. E assim é a nossa sociedade, até dentro da igreja. Então hoje, irmãos, infelizmente, é bom pregador, mas e a vida? É íntegro? Não. Quantas mulheres tem? Várias. Bom pagador? Mau pagador. Esses dias, eu não sei se vocês repararam, uma mulher pegou e foi lá e escreveu num comentário do meu Face lá, e disse assim: Pastor Anderson, fala para o teu cunhado. Aí colocou o nome do rapaz lá e tal, falando que era meu cunhado, xingando, falando um monte, irmão, do cara. Aí eu disse para ela assim: olha, primeiro, quando você for dar show, que você primeiro, busque, aí isso, essa pessoa que está falando, ela já pagou, mas olha só, o prazer. E ela colocou lá que esse rapaz, aí ela disse assim, até falei para minha esposa, estava falando que era pastor. Olha, disse que é pastor e fica devendo, não paga. Olha só. Então a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz, meus irmãos, que a gente tem que dar bons testemunhos para esses que estão fora, para não cair na condenação do mundo. Então, a igreja precisa valorizar isso. E hoje, infelizmente, principalmente nós da igreja pentecostal, valorizamos o movimento, valorizamos muito o dom, o talento, mas às vezes a vida, irmão, Deus me perdoe, é uma fraude. Que Deus tenha misericórdia desta noite. Eu estou finalizando, amém, meus irmãos? Para a gente finalizar, terceiro, capítulo de número 15, versículo de número 17. Mais uma vez ele vai usar a expressão melhor, falando que é agradável, que é bom, que é o oposto de algo. Ele diz assim: melhor é ter verdura na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Olha, o que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender que Salomão, ele vai falar que é melhor, irmão, você ter o amor aonde há verdura, e nesse sentido que ele fala aqui, era uma alimentação mais simples, do que um boi gordo aonde havia ódio. E quem está falando é Salomão. Salomão, irmão, ele vivenciou isso na pele. Por quê? Porque a casa dele foi assim. Na casa de Davi era casa de rei, tinha banquete, tinha boi gordo. Mas lá a Bíblia diz que Aminon teve relação estruposa, meia-irmã Tamar. Abisalão, meio-irmão de Aminon, fez um laço. Sabe o que ele fez?
embriagou seu irmão e matou ele. A casa de Davi tinha boi gordo, irmão, mas faltava, sabe o que? Amor. Tem muita gente que está atrás do boi gordo e não valoriza muitas das vezes aquilo que nós precisamos valorizar, que é melhor, irmão, que a sua casa tenha amor, irmão. Invista isso na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, que o seu ambiente seja um ambiente não apenas em busca da riqueza, em busca do dinheiro, de dar o melhor desta terra, porque tem muita gente, meus irmãos, que está dando tudo de melhor, mas não está se dando. Está como a casa de Davi. Davi é um grande guerreiro fora de casa, irmão, mas dentro de casa ele perdia batalhas, irmão. Ganhou, conquistou, dentro de casa perdeu seus filhos. Caio Fábio tem um livro muito interessante, um pouco antigo aí, que chama Síndrome de Absalão. E que mensagem, irmão, do pastor Caio Fábio. Hoje ele está bem assim, né? Mas ele é um livro antigo e ele fala dessa síndrome, desta tristeza gerada pela condução do lar, que Davi não valorizou seus filhos a ponto de gerar dentro do coração do filho essa rebelião. Quantos lares, meus irmãos, hoje nós estamos vendo, infelizmente, às vezes tem de tudo, mas falta o principal, que é o amor. Valorize na sua casa primeiro o amor. Por quê? Porque a casa de Salomão tinha, e ele sabe o que ele está falando. Valorize uma segunda coisa. Olha Provérbios. Melhor é um pedaço de pão seco com paz. Valorize dentro da tua casa a paz, irmão. É um pão seco que ele estava falando, mas é um ambiente de paz, que dentro da sua casa seja um ambiente, meus irmãos, aonde seja terapêutico, que seja aconchegante, que seja abraçador para os teus filhos, para o teu marido, seja um ambiente de paz. Lugar, irmão, me perdoe a expressão, que parece um inferno. Você lembra daquela ilustraçãozinha? Eu acho que eu já contei aqui, do Joãozinho, que estava estudando, e a professora faz uma pergunta um dia na aula, perguntando aonde era o inferno. O Joãozinho levanta a mão, perguntando: alguém aqui sabe onde é o inferno? E o Joãozinho levanta a mão: eu sei, professora. Aonde é o inferno, Joãozinho? O Joãozinho diz: professor, o inferno é lá na minha casa. Lá meu pai quebra minha mãe na porrada, bebe, quebra tudo, destrói tudo. O inferno é lá. Irmãos, é uma destruição, é uma gritaria. O negócio em casa, irmão, é feio. Passado alguns dias, o professor faz outra pergunta. Eu gostaria de saber se alguém conhece aonde é o céu. Mais uma vez o Joãozinho levanta a mão. Ele disse: professor, eu sei. Isso, Joãozinho, você disse que conhece o inferno, que é lá na sua casa. E agora você também disse que conhece o céu. Eu disse: conheço, professora. O céu é na minha casa. Como assim? Ali, sabe o que aconteceu? É que foram dois irmãos lá na nossa casa fazer uma visita, fizeram uma oração. Meu pai aceitou Jesus, minha mãe, meus irmãos, nós estamos indo para a igreja. E lá em casa agora está aparecendo o céu, uma paz, porque Jesus Cristo, Ele reina. Então que a nossa casa seja um lugar de paz, irmãos. Quantas pessoas que têm ouro, que têm prata, mas que não dormem, estão à base de remédio, não tem paz, irmão. E nós precisamos valorizar o que é melhor, porque nós temos Cristo, que é o valorize, se alegre dentro da sua casa, ainda que seja um arrozinho, feijãozinho e um ovinho, mas há paz dentro dessa casa e nós glorificamos a Deus, somos contentes, nós valorizamos amor, nós semeamos, nós plantamos amor. Aonde há amor, meus irmãos, há perdão, né? Aonde a Bíblia diz que a ciência enche, mas o amor edifica. O amor, ele é benigno, o amor, ele é perdoador, ele é paciente. Meus irmãos, é coisa tremenda que na nossa vida
vida, aqui na nossa casa, ainda que somos imperfeitos e família, não existe família perfeita, igreja perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas quando nós temos Cristo, o seu Espírito habita em nós e ele traz o fruto que é amor, e é por isso que nós precisamos valorizar, porque ele também traz a paz, e a paz de Cristo excede todo entendimento, que nesta noite nós, glória a Jesus. Para finalizar, ele diz para melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e muita briga. Valorize o amor, a paz e a tranquilidade que só Deus para a nossa vida. Provérbios, meus irmãos, eu já disse para os irmãos, é uma orientação para que nós venhamos cessar, para nós podermos viver essa vida de uma maneira melhor. Eu li uma frase bem interessante. A frase diz assim: pode haver muito na mesa, mas pode faltar muito no coração. O amor adoça a mais simples refeição. Que nesta noite, meus irmãos, às vezes pode ser que não tenha, mas que não falte no coração, que não falte amor dentro do teu lar. A Bíblia diz que quando nós estamos satisfeitos, nós pisamos em favo de mel, irmão. A alma satisfeita, ela pisa em favos de mel. Que Deus nos ajude para que o nosso ambiente seja um ambiente onde tenha o amor, onde tenha paz e aonde tenha tranquilidade. E só é possível onde Jesus está, aonde Deus está. Somente isso. Então, que nós nesta noite venhamos entender que a riqueza, irmão, ela pode ser muito boa, mas ela não pode trazer a felicidade que Cristo nos traz, a alegria que Cristo nos traz. Um bom carro, um bom banquete, tudo isso é muito bom, mas nada disso preenche. O melhor de tudo é nós estarmos com Cristo. O melhor de tudo é nós termos Deus em nossa vida. Então, que nós que estamos aqui nesta noite venhamos entender que a Bíblia diz que algumas coisas são melhor, e Deus é melhor. É melhor que qualquer coisa. Que nós não venhamos abrir mão. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos uma oração. Que Deus abençoe os irmãos que vieram nesta noite, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Que Deus continue abençoando, guardando a nossa casa, a nossa família. Que Deus continue guardando os nossos irmãos. Continuemos a orar pela nossa nação, pelo nosso país. Vamos orar em nome de Jesus pelos profissionais da saúde. Vamos orar pelos nossos governantes. Que Deus possa nos ajudar. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E conforme nos for dada alguma orientação, passado alguma coisa, eu passo para os irmãos novamente. Vamos orar, vamos agradecer a Deus no nome de Jesus, e que o Senhor Jesus possa nos encontrar vigilante nesse tempo que nós estamos vivendo. Pai, nós queremos te agradecer esta noite por este culto de doutrina. Continue abençoando a tua igreja, continue abençoando os teus filhos. Agora leva-nos em paz, livra